O pai da minha esposa segurou o nosso recém-nascido embaixo d'água na banheira dizendo: alguns bebês não foram feitos para sobreviver. Observei pela porta do banheiro, enquanto Roberto segurava nossa filha de 3 dias, Sofia, pelos tornozelos minúsculos, sua cabeça completamente submersa na água morna do banho. Seus bracinhos batiam fracamente sobre a superfície. Meu corpo congelou de horror absoluto, enquanto suas palavras ecoavam pelo banheiro cheio de vapor. Esse deveria ser o primeiro banho da Sofia em casa. O que você está fazendo? Gritei, saltando para frente. A cabeça de Roberto virou para mim, seus olhos frios e calculistas. Ele levantou Sofia lentamente da água. Ela não estava chorando. Ela não estava se movendo. A água escorria de seu nariz e boca minúsculos, enquanto ele a segurava suspensa sobre a banheira, como se não fosse mais que uma toalha molhada. Estou ensinando força a ela, disse calmamente. Bebês fracos se tornam adultos fracos. Melhor saber agora. Ele a abaixou de volta em direção à água. Foi então que algo primitivo explodiu dentro de mim. Ataquei-o de lado, enviando nós dois contra a parede do banheiro. Sofia voou de seu controle, e eu a peguei contra meu peito quando batemos no chão. Seus lábios estavam azuis. Seu corpinho estava mole e frio. Pressionei minha boca sobre seu nariz e boca, respirando vida de volta para minha filha, enquanto Roberto gemia no chão atrás de mim. Vamos, bebê, sussurrei contra seu rosto. Respire para o papai. Seu peito se ergueu ligeiramente. Então ela tossiu, cuspiu água e deu um choro fraco. Você está exagerando, Carlos, disse Roberto, se levantando. Sangue escorria de seu nariz onde ele havia batido na parede. Estava testando seus instintos de sobrevivência. É uma técnica antiga. Ele falava como se afogar um recém-nascido fosse perfeitamente razoável, como se eu fosse o louco por impedi-lo. Envolvi Sofia numa toalha e me levantei, tremendo de raiva e adrenalina. Você tentou afogar minha filha. Minha voz saiu estrangulada e rouca. Roberto endireitou a camisa e limpou o sangue do nariz com as costas da mão. Sua expressão permaneceu estranhamente calma. Sua esposa me pediu para ajudar com o primeiro banho do bebê, disse. Eu estava ajudando. Algumas crianças precisam aprender resistência cedo. A maneira casual como ele disse isso me fez arrepiar. Isso não foi um lapso momentâneo de julgamento. Ele realmente acreditava que o que estava fazendo era certo. Houve passos no corredor. Carlos, está tudo bem? A voz da Marina carregava aquela preocupação exausta de nova mãe. Ela apareceu na porta, ainda vestindo sua camisola do hospital do parto. Seu rosto ficou branco quando viu o nariz sangrando de Roberto e eu segurando Sofia protetoramente contra meu peito. Seu pai acabou de tentar afogar nosso bebê, disse. As palavras pareciam surreais saindo da minha boca. Marina olhou entre nós, confusão nublando suas feições. Ela estava dormindo quando Roberto se ofereceu para ajudar com o banho da Sofia. Pensei que foi gentil da parte dele se voluntariar. Pai, o que aconteceu? Perguntou. A expressão de Roberto suavizou quando olhou para sua filha. O cálculo frio desapareceu, substituído por algo que quase parecia amor. Quase. Carlos mal entendeu meus métodos, explicou Roberto. Estava mostrando a Sofia como prender a respiração. É importante para o desenvolvimento infantil. Ele fez soar tão razoável, tão lógico. Marina me olhou com olhos questionadores, como talvez eu tivesse reagido exageradamente. Ele a segurou debaixo d'água, disse firmemente. Por pelo menos 30 segundos. Ela ficou mole, parou de respirar. Podia ouvir minha voz subindo, mas não conseguia controlar. A imagem dos lábios azuis da Sofia estava queimada no meu cérebro. O rosto da Marina se desfez em confusão e exaustão. Ela havia dado à luz 3 dias atrás, após 18 horas de trabalho de parto. Seu corpo ainda estava se curando. Seus hormônios estavam em todos os lugares, e agora estava tentando processar o que soava como uma acusação impossível contra seu pai. Pai nunca machucaria Sofia, disse baixinho. Mas havia incerteza em sua voz. Roberto sorriu para sua filha com tranquilidade gentil. A imagem de um avô amoroso injustamente acusado. Claro que não, querida, disse. Amo essa garotinha mais que a própria vida. Carlos é apenas protetor. É compreensível. Seu tom era tão calmo, tão razoável. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, talvez tivesse duvidado de mim também. Naquela noite depois que Roberto saiu, Marina e eu brigamos até 3 da manhã. Ela insistia que seu pai nunca machucaria Sofia. Eu insistia que sabia o que havia visto. Ficamos em círculos, não chegando a lugar nenhum, enquanto nossa filha dormia pacificamente em seu berço, alheia ao caos ao redor de seu nascimento. Meu pai criou 3 filhos, disse Marina pela 10ª vez. Ele sabe o que está fazendo com bebês. Ela estava sentada em nossa cama, amamentando Sofia, olhando para mim como se eu fosse um estranho. Talvez você imaginou que foi pior do que foi. Eu não imaginei os lábios azuis dela, respondi. Eu não imaginei ter que respirar vida de volta para nossa filha. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, a dúvida se infiltrou. Realmente havia sido tanto tempo assim? Eu tinha reagido exageradamente ao que talvez fosse apenas um avô superzeloso? Os olhos da Marina se encheram de lágrimas. Não consigo lidar com isso agora, Carlos. Simplesmente não consigo. Ela estava certa. Ela havia acabado de dar à luz. Seu corpo estava exausto. Suas emoções estavam à flor da pele. Este deveria ser o momento mais feliz de nossas vidas. E em vez disso, estávamos acusando seu pai de tentativa de infanticídio. Concordei em deixar passar por enquanto, mas fiz Marina prometer que Roberto nunca ficaria sozinho com Sofia novamente. Ela concordou relutantemente, embora eu pudesse ver que ela achava que eu estava sendo paranoico. Dormimos em lados opostos da cama, um abismo de dúvida e desconfiança entre nós. Na manhã seguinte, Roberto apareceu com café e doces da padaria favorita da Marina. Ele abraçou sua filha cuidadosamente, atento à sua incisão em cicatrização, e murmurou carinhosamente com Sofia com afeição genuína. Ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse segurado minha filha embaixo d'água menos de 24 horas antes. Como está minha linda netinha esta manhã? Perguntou, estendendo a mão para Sofia. Coloquei-me instintivamente entre eles. Os olhos de Roberto encontraram os meus, e por apenas uma fração de segundo, vi algo sombrio passar por seu rosto. Então sumiu, substituído por confusão. Carlos não quer que mais ninguém segure o bebê agora, Marina explicou rapidamente. Ansiedade de novo, pai, sabe? Ela estava tentando manter a paz, mas eu podia ouvir a tensão em sua voz. Roberto assentiu compreensivamente. Claro, disse. Novos pais podem ser muito protetivos. É natural. Mas seus olhos permaneceram em mim, medindo, calculando, como se estivesse decidindo quanta problemática eu seria. Nos próximos dias, Roberto visitou constantemente. Ele trouxe refeições, ajudou com a roupa e mimou Marina como o pai perfeito. Mas notei coisas que me arrepiavam. A maneira como ele observava Sofia dormir, sua expressão ilegível, como ele sempre se voluntariava para ajudar com banhos ou trocas de fraldas. As perguntas que fazia sobre meu horário de trabalho, quando eu estaria fora de casa. Ele está tentando ajudar, disse Marina quando expressei minhas preocupações. Pai sempre foi prático com bebês. Ele ajudou a criar meu sobrinho Alex quando meu irmão estava destacado. Ela estava ficando irritada com minha vigilância constante. E eu entendia por quê. Para ela, eu era paranoico e controlador.
Para mim, estava protegendo nosso filho de um predador. Uma tarde, enquanto Marina cochilava, eu estava na sala com Sofia, quando Roberto saiu da cozinha carregando uma mamadeira. Esquentei isso para ela, disse, estendendo a mão para o bebê. Você parece cansado, filho. Deixe-me assumir por um tempo. Eu cuido dela, disse firmemente. O maxilar de Roberto se contraiu quase imperceptivelmente. Lá estava de novo, aquele lampejo de algo frio e raivoso antes da máscara voltar ao lugar. Você não confia em mim, disse. Não era uma pergunta. Ficamos nos encarando pela sala. Sofia dormindo pacificamente em meus braços, alheia à atenção ao seu redor. Deveria confiar? Perguntei. A expressão de Roberto não mudou, mas algo mudou no ar entre nós, como se finalmente tivéssemos reconhecido a guerra que estávamos travando. Marina te ama, disse baixinho, mas ela me ama mais. Lembre-se disso. Soou como uma ameaça envolvida em um aviso gentil. Segurei Sofia mais perto, meu coração batendo contra seu corpinho minúsculo. Naquela noite, liguei para meu irmão Marcos em São Paulo. Éramos próximos quando crescemos, e ele havia se tornado detetive depois da faculdade. Se alguém saberia como lidar com essa situação, seria ele. Você precisa documentar tudo, disse depois que expliquei o que aconteceu. Datas, horários, testemunhas. Se esse cara é perigoso, você precisa de evidências. Ele fez uma pausa. Mas, Carlos, se você estiver errado sobre isso, poderá destruir seu casamento. Tem certeza absoluta do que viu? A dúvida que havia me corroído por dias, de repente pareceu avassaladora. E se eu tivesse interpretado mal as ações de Roberto? E se eu estivesse destruindo minha família por causa de um mal-entendido? Mas então me lembrei dos lábios azuis de Sofia, seu corpo mole em meus braços, e soube que não podia baixar a guarda. Tenho certeza, disse a Marcos. Só não sei como provar. Ele prometeu fazer algumas pesquisas sobre o passado de Roberto e me contatar. Ter alguém que acreditasse em mim, mesmo que fosse apenas meu irmão, me fez sentir menos louco. O ponto de ruptura veio uma semana depois. Marina havia ido à consulta pós-parto, me deixando em casa com Sofia. Roberto apareceu inesperadamente enquanto ela estava fora. Atendi a porta com Sofia nos braços, e imediatamente em alerta máximo. Marina não está, disse. Ela está no médico. Roberto sorriu agradavelmente, mas não foi embora. Em vez disso, passou por mim para dentro de casa como se tivesse sido convidado. Eu sei, disse. Vim ver você. A maneira como ele disse isso gelou meu sangue. Esta era a confrontação para a qual havíamos caminhado. Seguiu até a sala, mantendo Sofia apertada contra meu peito. O que você quer, Roberto? Perguntei. Ele se sentou no nosso sofá e me olhou com aqueles olhos calculistas. A máscara do avô amoroso havia desaparecido completamente agora. Este era o Roberto real, e ele era aterrorizante. Quero que você entenda algo sobre lealdade familiar, disse calmamente. Marina é minha filha há 28 anos. Você é marido dela há 3. Se você forçá-la a escolher entre nós, você perderá. Sua voz era factual, como se estivesse discutindo o tempo. Não estou forçando-a a escolher nada, disse. Estou protegendo minha filha de você. Sofia se mexeu em meus braços, fazendo pequenos sons de sono. Os olhos de Roberto se fixaram nela com uma intensidade que me fez querer correr. Esta criança carrega meu sangue, disse. Meu legado. Tenho todo o direito de moldar seu desenvolvimento. Inclinou-se ligeiramente para frente. O que aconteceu no banheiro foi apenas o começo, Carlos. Há tantas lições que ela precisa aprender. A ameaça casual em seu tom confirmou todos os medos que eu tinha. Isso não era sobre mal entender seus métodos. Roberto genuinamente acreditava que tinha o direito de submeter Sofia a qualquer treinamento distorcido que achasse necessário. E ele estava me dizendo que não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo. Mantenha-se longe da minha filha, disse, recuando em direção ao corredor. Roberto sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Marina nunca acreditará em você, disse com confiança. Ela me adora. Sempre adorou. E quando descobrir que você está tentando virar ela contra o próprio pai, ela me escolherá. Então você terá visitas em fins de semana alternados, e eu terei Sofia o resto do tempo. A ameaça era cristalina. Roberto não estava apenas planejando machucar Sofia. Ele estava planejando tirá-la de mim completamente. E provavelmente estava certo sobre Marina escolhê-lo. Eu havia visto como ela se iluminava perto do pai. Como ela o defendia mesmo quando minhas acusações pareciam razoáveis. Vamos ver, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Roberto se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Sim, disse baixinho. Vamos. Ele caminhou até a porta e saiu sozinho, me deixando parado na minha própria sala, sentindo como uma presa que acabara de ser marcada por um predador. Liguei para Marcos imediatamente depois que Roberto saiu. Ele me ameaçou, disse, andando pela sala com Sofia ainda nos braços. Basicamente me disse que vai levar minha filha embora e continuar qualquer treinamento doentio que planejou para ela. Você gravou? Perguntou Marcos. Me amaldiçoei por não ter pensado nisso. Olha, você precisa de evidências sólidas, testemunhas, gravações, algo concreto. Sem provas, é apenas sua palavra contra a dele. Naquela noite, Marina chegou em casa exausta da consulta. O médico havia liberado ela para atividades normais, mas ainda estava se curando emocionalmente do parto traumático. Queria contar a ela sobre a visita de Roberto, mas sabia que ela só me acusaria de ser paranoico novamente. Em vez disso, sugeri instalar um sistema de segurança em casa. Para a tranquilidade, disse. Com um bebê novo, faz sentido ser extra cuidadoso. Marina concordou, provavelmente pensando que ajudaria com minha ansiedade. Mandei instalar o sistema no dia seguinte com câmeras cobrindo todos os cômodos exceto nosso quarto e banheiro. A próxima visita de Roberto foi 3 dias depois. Ele veio enquanto eu estava no trabalho, passando a tarde com Marina e Sofia. Quando verifiquei as imagens de segurança do meu escritório, meu sangue gelou. As câmeras mostraram Roberto segurando Sofia várias vezes, mas não havia áudio para capturar o que ele poderia estar dizendo a ela. Mais perturbador foi a hora de filmagem, onde Roberto estava sozinho com Sofia, enquanto Marina tomava banho. Ele havia levado o bebê para a cozinha fora da vista da câmera principal. Eu podia vê-lo se movendo, mas não o que estava fazendo. Quando Marina desceu, Roberto estava sentado na sala com Sofia, como se nada tivesse acontecido. Corri para casa mais cedo, inventando uma desculpa sobre me sentir mal. Marina estava cochilando, e Roberto havia ido embora. Sofia parecia bem, mas notei uma pequena marca vermelha em seu pulso que não estava lá de manhã. Quando perguntei a Marina sobre isso, ela disse: bebês ficam com marcas o tempo todo por dormir em posições estranhas. Naquela noite, confrontei Marina sobre Roberto ficar sozinho com Sofia. Você me prometeu que ele não ficaria sozinho com ela, disse. A exaustão de Marina se transformou em raiva. Tomei um banho de 10 minutos, Carlos. Meu pai não vai machucar nosso bebê enquanto estou lá em cima. Ela me olhou como se eu estivesse perdendo a sanidade. Você está ficando obcecado com isso. Não é saudável. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse perdendo a sanidade. Mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela marca vermelha no pulso de Sofia, ou o sorriso calculista de Roberto quando ameaçou tirá-la de mim. Decidi tirar um dia pessoal na próxima vez que ele visitasse. Não tive que esperar muito.
Roberto ligou para Marina na manhã seguinte, dizendo que queria trazer almoço e passar tempo com sua neta. Disse a Marina que estava me sentindo mal e trabalharia de casa. Ela pareceu aliviada que eu estaria lá para supervisionar, embora nunca admitisse ter alguma preocupação. Roberto chegou ao meio-dia com comida do restaurante favorito da Marina. Ele pareceu surpreso ao me ver, mas sua máscara permaneceu firmemente no lugar. Sentindo-se melhor hoje? Perguntou com falsa preocupação. Assenti, e fiquei perto de Sofia durante o almoço. Depois que comemos, Marina subiu para tirar leite para mais tarde. Roberto e eu sentamos na sala com Sofia entre nós, atenção espessa o suficiente para cortar. Ele fez conversa fiada sobre o tempo e a recuperação de Marina, mas seus olhos continuavam derivando para minha filha. Ela está ficando mais forte, observou, assistindo Sofia acenar seus punhinhos minúsculos no ar. Bom tônus muscular para sua idade. A maneira como ele disse isso fez soar como se estivesse avaliando gado. Peguei Sofia e me mudei para a cadeira em frente a ele. Ela é perfeita exatamente como está, disse firmemente. O sorriso de Roberto se afiou ligeiramente. Claro, concordou. Mas a perfeição sempre pode ser refinada. Antes que eu pudesse responder, a voz de Marina gritou lá de cima. Carlos, você pode me trazer aquele pano de arroto da cozinha? Hesitei. Não queria deixar Roberto sozinho com Sofia, nem por 30 segundos. Mas Marina soou frustrada, e eu sabia que ela estava lutando com a amamentação. Eu vigio ela. Roberto ofereceu prestimosamente. Olhei para Sofia em meus braços, depois para o rosto expectante de Roberto. As câmeras de segurança estavam gravando. Se ele tentasse alguma coisa, eu teria provas. Volto já, disse, relutantemente colocando Sofia em sua cadeirinha entre nós. Caminhei até a cozinha, peguei o pano e voltei correndo. A viagem inteira levou talvez 45 segundos. Quando voltei à sala, Roberto estava sentado exatamente onde eu o havia deixado, mãos dobradas no colo. Sofia ainda estava em sua cadeirinha, parecendo perfeitamente bem. Me senti tolo por ser tão paranoico, mas verifiquei o bebê mesmo assim, passando minhas mãos sobre seus braços e pernas, procurando por marcas ou sinais de angústia. Está tudo bem aí embaixo? Marina gritou. Levei o pano para ela e ajudei a ajustar a bomba tira-leite. Quando descemos 20 minutos depois, Roberto havia ido embora. Ele havia deixado um bilhete dizendo que não queria abusar da hospitalidade. Naquela noite, revisei as imagens de segurança da tarde. Minhas mãos começaram a tremer enquanto assistia ao timestamp. Quando fui à cozinha, Roberto havia imediatamente se levantado e se movido em direção a Sofia. Mas então, algo estranho aconteceu. O vídeo teve uma falha, mostrando estática por exatos 43 segundos antes de retomar com Roberto de volta em sua cadeira. Uma falha técnica naquele momento exato parecia uma coincidência impossível. Liguei para a empresa de segurança, mas eles disseram que falhas eram raras, mas não inéditas, especialmente em sistemas mais novos. Ofereceram enviar um técnico, mas não conseguiam explicar por que aconteceu durante esses 43 segundos específicos. Passei o resto da noite obcecado com aquelas imagens perdidas. O que Roberto havia feito com Sofia durante esses segundos perdidos? Como ele soube desabilitar a câmera? E por que Sofia não estava chorando quando o vídeo retomou se ele a havia machucado? Na manhã seguinte, descobri a resposta para minha última pergunta. Sofia parecia letárgica e sonolenta, mais do que o normal para sua idade. Ela bebeu sua mamadeira lentamente e dormiu imediatamente depois. Quando mencionei isso para Marina, ela disse que bebês tinham surtos de crescimento que os faziam extra sonolentos, mas meus instintos gritavam que algo estava errado. Liguei para nosso pediatra e insisti numa consulta imediata. Dr. Silva examinou Sofia completamente, verificando seus reflexos e respostas. Ela parecia saudável, mas incomumente calma para uma bebê de 2 semanas. Ela foi exposta a algum medicamento? Perguntou o Dr. Silva. Às vezes, bebês podem absorver substâncias através de contato com a pele ou inalação. Contei a ele sobre o acesso não supervisionado de Roberto e minhas suspeitas. Ele ordenou exames de sangue imediatamente. Marina ficou furiosa quando contei sobre a visita ao médico. Você está testando o sangue do nosso bebê porque acha que meu pai a drogou. Sua voz estava estridente de incredulidade. Carlos, isso foi longe demais. Você precisa de ajuda profissional. Os resultados dos exames voltaram no dia seguinte. Traços de um sedativo leve foram encontrados no sistema de Sofia. Não o suficiente para causar dano sério, mas suficiente para explicar sua letargia incomum. Dr. Silva era legalmente obrigado a reportar ao conselho tutelar. Quando mostrei os resultados do laboratório para Marina, seu mundo desmoronou. Ela encarou o papel em choque, lágrimas correndo pelo rosto. Isso não pode estar certo, sussurrou. Pai nunca faria isso. Ele ama Sofia. Mas as evidências eram inegáveis. A investigação do conselho tutelar começou imediatamente. Uma assistente social chamada Senhora Santos entrevistou Marina e eu separadamente. Marina estava devastada, presa entre proteger seu pai e proteger sua filha. Contei à Senhora Santos tudo desde o incidente da banheira até as imagens de segurança perdidas. Roberto contratou um advogado antes mesmo do conselho tutelar contatá-lo. Quando o questionaram sobre o sedativo, ele alegou completa ignorância. Seu advogado sugeriu que eu havia drogado minha própria filha para incriminar Roberto, apontando para minhas acusações documentadas como evidência de instabilidade mental. A investigação se arrastou por 3 semanas. Roberto foi proibido de contato não supervisionado com Sofia, mas ainda podia visitar com Marina presente. Ele representou o papel de avô injustamente acusado perfeitamente, trazendo flores para Marina e expressando preocupação com sua saúde mental durante esse período difícil. Enquanto isso, meu casamento estava desmoronando. Marina me culpava por destruir o relacionamento dela com seu pai. Ela mal falava comigo, passando a maior parte do tempo na casa de sua mãe com Sofia. Estava perdendo minha família enquanto tentava protegê-la. Marcos finalmente ligou com informações sobre o passado de Roberto. O que ele havia encontrado gelou meu sangue. A primeira esposa de Roberto havia morrido em um acidente de afogamento suspeito quando Marina tinha 5 anos. Sua segunda esposa havia se divorciado dele depois de acusá-lo de abusar de seu filho. Embora nunca tenham sido apresentadas acusações. Mais perturbador, o sobrinho de Roberto, Alex, aquele que ele supostamente havia ajudado a criar, havia sido hospitalizado 2 vezes quando bebê por ferimentos inexplicáveis. Esse cara tem um padrão, disse Marcos. Mas ele é esperto sobre isso. Fica bem abaixo do radar. Nunca deixa evidências suficientes para acusações. Ele fez uma pausa. Carlos, se a investigação do conselho tutelar não der certo, você precisa tirar Marina e Sofia dele. Esse homem é perigoso. Tentei compartilhar as descobertas de Marcos com Marina, mas ela se recusou a ouvir. Você está destruindo nossa família, disse entre lágrimas. Primeiro, acusou o pai de tentar matar Sofia. Agora está cavando história antiga para fazê-lo parecer mal. Ela estava em espiral, presa entre amor pelo pai e medo pela filha. O caso do conselho tutelar desmoronou 2 semanas depois. O advogado de Roberto havia plantado dúvida suficiente sobre a linha do tempo e meu estado mental, que a assistente social não conseguiu provar que ele havia administrado o sedativo. Sem evidências concretas, fecharam a investigação com uma conclusão de não comprovado. Marina ficou aliviada, mas eu estava aterrorizado. Roberto havia vencido o sistema como havia feito antes.
E agora sabia que eu estava ativamente trabalhando contra ele. As luvas estavam prestes a sair. Eu estava certo. 3 dias depois do conselho tutelar fechar o caso, Marina me entregou papéis de divórcio. As impressões digitais de Roberto estavam por toda parte. Do advogado caro, ao acordo de custódia que dava a Marina a guarda física primária. Eu teria Sofia em fins de semana alternados, exatamente como Roberto havia previsto. Não posso mais viver assim, disse Marina enquanto eu lia os papéis. Você é paranoico e controlador. Transformou nossa casa numa zona de guerra. Ela estava dizendo as palavras de Roberto com sua própria voz, mas realmente acreditava nelas. O processo de divórcio foi brutal. O advogado de Roberto me pintou como um novo pai instável, que havia se fixado na família de sua esposa. Usaram meu próprio comportamento protetor contra mim, distorcendo minhas tentativas de manter Sofia segura em evidência de doença mental. Meu advogado era competente, mas estava em desvantagem. Roberto tinha recursos que eu não podia igualar. E o testemunho de Marina foi devastador. Ela pintou o quadro de um pai amoroso que não havia feito nada além de tentar ajudar com sua neta, apenas para ser recebido com acusações cada vez mais paranoicas de seu marido instável. O juiz concedeu a Marina a guarda primária com visitas supervisionadas para mim, até eu completar a avaliação psicológica e aconselhamento de controle da raiva. Roberto havia vencido completamente. Ele teria acesso quase ilimitado a Sofia, enquanto eu era relegado ao status de visitante de fim de semana. Naquela noite, sentei em minha casa vazia planejando meu próximo movimento. Canais legais haviam falhado. O sistema havia falhado. Sofia ia crescer sob a influência de Roberto, sujeita a qualquer treinamento distorcido que ele achasse necessário, a menos que eu fizesse algo desesperado. Comecei a seguir Roberto, aprendendo suas rotinas e hábitos. Ele morava sozinho numa casa grande do outro lado da cidade. A mesma casa onde sua primeira esposa supostamente havia se afogado. Mantinha um cronograma previsível, indo à academia toda manhã às 6 horas, fazendo compras aos domingos, visitando Marina e Sofia 3 vezes por semana. Meu plano era simples, mas perigoso. Precisava de evidências irrefutáveis da verdadeira natureza de Roberto. Algo tão condenatório que nem seu advogado caro poderia explicar. Mas conseguir essas evidências significava colocar Sofia em risco. A única coisa que jurei nunca fazer. A oportunidade veio 2 semanas depois. Marina ligou para dizer que tinha uma entrevista de emprego e precisava de alguém para cuidar de Sofia por algumas horas. Roberto se havia voluntariado, é claro. Esta era a minha chance de documentar o que ele fizesse quando pensasse que ninguém estava assistindo. Instalei câmeras escondidas por toda a casa de Roberto na noite anterior, usando minha chave do carro de Marina para pegar a chave reserva da casa de Roberto de seu chaveiro. As câmeras eram minúsculas, virtualmente invisíveis e ativadas por movimento. Se Roberto tentasse machucar Sofia, eu teria provas. Na manhã seguinte, observei de meu carro enquanto Marina deixou Sofia na casa de Roberto. Meu coração bateu forte quando vi minha filha desaparecer dentro com o homem que eu tinha certeza que queria machucá-la. Todo instinto gritava para eu correr e pegá-la, mas me forcei a esperar. Pela primeira hora, as câmeras mostraram atividades normais de avô. Roberto alimentou Sofia, trocou sua fralda e brincou com ela na sala. Comecei a me perguntar se eu realmente era paranoico, se havia imaginado as ameaças e perigos. Então, Roberto carregou Sofia para cima para o que parecia um quarto de criança que ele havia montado especificamente para suas visitas. Meu sangue virou gelo quando o assisti colocá-la num berço que havia sido modificado com restrições, tiras de tecido macio que pareciam inocentes, mas mantinham seus bracinhos e perninhas imóveis. Hora da sua próxima lição, pequenina, Roberto disse para a câmera, embora não soubesse que estava lá. Ele puxou uma pequena bolsa médica e removeu o que parecia uma seringa. Vovô vai te ensinar sobre tolerância à dor. Já estava correndo para meu carro antes dele terminar de falar. A viagem de 20 minutos até a casa de Roberto me levou 8 minutos passando semáforos vermelhos e placas de pare. Liguei para a emergência no caminho, gritando no telefone sobre um homem torturando um bebê, dando o endereço de Roberto. Chutei a porta da frente de Roberto sem hesitação. Ele ainda estava lá em cima com Sofia, e eu podia ouvi-la chorando, um som que rasgou meu peito como uma faca. Subi as escadas de 3 em 3, seguindo o som até o quarto modificado. Roberto estava parado sobre Sofia com a seringa na mão, sua perninha minúscula já vermelha de qualquer injeção que ele havia dado. Ela estava gritando de dor, seu rosto roxo de angústia, mas as restrições a impediam de se mover. Ataquei Roberto por trás, enviando nós dois contra a parede. A seringa voou de sua mão e se despedaçou contra o chão. Soquei seu rosto, sentindo seu nariz estalar sob meus nós dos dedos, depois novamente nas costelas. Toda a raiva e medo que carreguei por meses explodiu de mim. Carlos, pare! Roberto ofegou do chão. Sangue escorria de seu nariz e boca. Você está cometendo um erro. Mesmo então, mesmo pego em flagrante torturando minha filha, ele tentou manipular a situação. Ignorei-o e corri para Sofia, cuidadosamente removendo as restrições e a levantando do berço. Ela estava queimando de febre, seu corpinho convulsionando do que Roberto havia injetado. Pressionei meu rosto contra o dela e sussurrei promessas de que estava segura, que papai nunca deixaria ninguém machucá-la novamente. Sirenes da polícia uivaram lá fora, enquanto Roberto lutava para se levantar. Essas restrições são para a segurança dela, disse desesperadamente. Ela tem convulsões. Eu estava dando medicação anticonvulsiva. Suas mentiras vieram tão suaves, tão críveis, que quase duvidei do que havia visto. A polícia irrompeu no quarto com armas sacadas. Encontraram Roberto ensanguentado no chão, eu segurando um bebê gritando e equipamento médico espalhado pelo que parecia uma câmara de tortura disfarçada de quarto de criança. Para seus olhos, não estava imediatamente claro quem era o vilão. Esse homem estava torturando minha filha, disse, assentindo em direção a Roberto. Tenho evidências em vídeo. As câmeras que escondi ainda estavam gravando, capturando as lições de Roberto e suas tentativas de encobrir depois. Os paramédicos levaram Sofia imediatamente, correndo para o hospital, enquanto a polícia separou Roberto e eu, para interrogatório. Dei a eles tudo. As câmeras, minha documentação do comportamento de Roberto, a pesquisa de antecedentes de Marcos. As evidências eram finalmente avassaladoras. A casa de Roberto continha uma coleção horripilante de materiais de treinamento, berços modificados com restrições, equipamento de injeção, diários detalhados documentando seus planos para o desenvolvimento de Sofia. Ele havia planejado submetê-la a abuso sistemático projetado para criar o que chamava de resistência superior. Marina chegou ao hospital em histeria. Os médicos explicaram que Sofia havia sido injetada com um agente paralisante. Não o suficiente para causar dano permanente, mas suficiente para causar dor excruciante enquanto a impedia de se mover. Era tortura, pura e simples. Eu não sabia. Marina soluçou enquanto sentávamos na UTI pediátrica. Nunca imaginei. Ele parecia tão amoroso com ela. Seu mundo havia se despedaçado completamente. Sua imagem de seu pai destruída por evidências inegáveis de sua crueldade. Roberto foi preso e acusado de abuso infantil, prisão ilegal e agressão.
Seu advogado tentou todos os ângulos, alegando que o equipamento era para propósitos médicos legítimos, que eu havia plantado evidências, que Roberto estava tentando ajudar uma criança doente. Mas as evidências em vídeo eram condenatórias. O julgamento durou 3 semanas. Marina testemunhou contra seu pai, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto descrevia o homem que pensou que conhecia. O júri deliberou por menos de 2 horas, antes de retornar um veredicto de culpado em todas as acusações. Roberto recebeu 15 anos de prisão. Enquanto o levavam algemado, ele olhou diretamente para mim com aqueles olhos frios e calculistas. Isso não acabou. Ele articulou silenciosamente. Mesmo na derrota, permaneceu um predador. Marina e eu lentamente reconstruímos nosso casamento, através de meses de aconselhamento. Ela lutou com culpa por não ter acreditado em mim, enquanto eu trabalhei através do trauma de quase perder minha filha. Mas tínhamos Sofia, viva e saudável, e isso era suficiente para construir. 6 meses após a condenação de Roberto, Marina encontrou uma carta escondida em seu quarto de infância, na casa de sua mãe. Estava endereçada a ela, escrita na letra de Roberto, datada 3 dias antes de Sofia nascer. Ela me trouxe com mãos trêmulas. A carta detalhava o plano completo de Roberto. Como ele pretendia eliminar minha influência sobre Sofia, através de incidentes encenados e acusações falsas. Como ele sistematicamente a condicionaria para aceitar dor e medo como partes normais da vida. Como ela se tornaria sua neta perfeita, moldada inteiramente por sua filosofia distorcida. Ler as próprias palavras de Roberto descrevendo seus planos para nossa filha revirou meu estômago. Mas também confirmou o que eu soube desde o início. Meus instintos estavam certos. Minha filha esteve em perigo mortal desde o momento em que nasceu. Nos mudamos para São Paulo para ficar mais perto de Marcos e começar do zero onde a sombra de Roberto não pudesse nos alcançar. Sofia cresceu numa criança feliz e saudável, que amava livros e blocos de montar e não tinha memória das tentativas de seu avô de destruí-la. Marina encontrou um emprego que amava, e comecei a dormir a noite toda sem verificar as fechaduras 3 vezes. 2 anos depois, Roberto morreu na prisão. Outro detento, também pai, havia descoberto pelo que Roberto estava lá. Marina chorou quando recebemos a notícia. Não pelo pai, mas pelo homem que pensou que ele era. Esse homem nunca existiu, mas lamentar a ilusão era necessário para a cura. Agora Sofia tem 5 anos, começando o jardim de infância na próxima semana. Ela corre pelo nosso quintal, perseguindo borboletas, ri de piadas bobas, e nunca conheceu um momento de medo ou dor nas mãos de alguém que alegou amá-la. Às vezes a observo brincar, e penso na linha do tempo alternativa, onde duvidei de mim mesmo, onde deixei Roberto continuar suas lições. Nessa linha do tempo, a luz de minha filha teria sido extinta antes de ter chance de brilhar. Mas nesta, onde os instintos de um pai provaram ser mais fortes que a manipulação de um monstro, ela consegue ser exatamente o que sempre deveria ser. Perfeita, linda, seguramente ela mesma.